As 4 técnicas mais comuns de peritoniostomia. Vantagens e desvantagens. O fechamento temporário da cavidade abdominal, chamado também de peritoniostomia, é uma técnica usada em situações de extrema gravidade, como infecções intraperitoneais críticas, isquemias mesentéricas e traumas graves. Apesar de presente há bastante tempo, ainda há muita discussão a respeito do seu uso. A indicação mais comum é no contexto de trauma, em que se emprega a tática de controle de danos. Essa opção é usada na cirurgia abreviada, que é o primeiro tempo do controle de danos, em que se busca o controle do sangramento e da infecção. O fechamento temporário da cavidade abdominal reduz o tempo cirúrgico e tenta viabilizar um acesso mais fácil para a cavidade abdominal na reabordagem. No cenário de emergência não traumática, a indicação é mais controversa. Porém, admite-se que pacientes críticos com infecções graves intraperitoneais, como diverticulites agudas, Rinchey 4, por exemplo, ou infartos mesentéricos, são candidatos a esse procedimento. O fechamento temporário da cavidade abdominal também é usado em pacientes com síndrome compartimental abdominal secundária, por exemplo, a pancreatite aguda grave. De maneira geral, a técnica ideal deve prevenir evisceração, remover ativamente os fluidos intraperitoneais que contêm citocinas inflamatórias, evitar a formação de fístulas enteroatmosféricas, preservar a mecânica da parede abdominal, facilitar a reoperação e facilitar o fechamento definitivo. No passado, as técnicas focavam essencialmente em evitar a evisceração. Com o passar dos anos, os cirurgiões notaram que essas técnicas deveriam evitar a perda de domicílio da parede abdominal, que é a retração lateral da musculatura anterolateral, facilitando o fechamento definitivo. A peritoniostomia é uma técnica utilizada em situações extremamente graves. A escolha da técnica deve ser individualizada e o cirurgião deve conhecer as principais vantagens e desvantagens de cada uma. Técnicas de fechamento temporário da cavidade abdominal. A aproximação das bordas da pele com pinças de Backaus ou com sutura. Essa técnica, usada no passado, porém praticamente proscrita atualmente, principalmente devido à incidência elevada de hipertensão intraabdominal e síndrome compartimental. Bolsa de Bogotá. Talvez a técnica mais conhecida no Brasil. Utiliza-se um plástico estéril de soro suturado geralmente à pele. Previne a evisceração e reduz a incidência de hipertensão intraabdominal e síndrome compartimental, além de ser barata e rapidamente disponível. As maiores desvantagens são não possibilitar a remoção dos fluidos acumulados do peritônio e não impedir a perda de domicílio da parede abdominal. Fechamento mediado por telas absorvíveis ou inabsorvíveis. A tela é suturada nas bordas da aponeurose e conforme o edema das alças vai reduzindo, as bordas podem ser aproximadas de forma gradual pela tração da tela. Os materiais absorvíveis podem ser mantidos, porém as telas inabsorvíveis devem ser retiradas. As mais comuns não podem ficar em contato com as alças intestinais. Essa técnica não promove extração do líquido intraperitoneal, não pode ser usada na presença de sepse abdominal e tem uma taxa de fístula enteroatmosférica maior. Alguns estudos mostram bons resultados quando essa técnica é combinada à terapia de pressão negativa. Curativo de Whitman, velcro ou zíper. A ideia é essencialmente a mesma do fechamento mediado por tela, porém o material suturado às bordas da aponeurose contém um velcro na região mais central, ou um zíper, e a tração medial das bordas é feita pela aproximação gradual das duas partes. Como a técnica que usa telas, a técnica de Whitman preserva o domínio da parede abdominal, porém não drena o líquido intraperitoneal, e também pode causar danos na aponeurose, dificultando o fechamento definitivo. A associação dessa técnica com terapia de pressão negativa foi descrita com bons resultados. Terapia de pressão negativa. Essas técnicas reduzem a formação de aderências entre alças e o peritônio, retiram o líquido intraperitoneal e mantêm o domínio da parede abdominal. São as técnicas mais preconizadas na atualidade. A técnica de Barker é uma das mais conhecidas,
Porém, os curativos comerciais, apesar de mais caros, também são bastante utilizados. Técnica de Barker. Modificada da técnica original de Shine, o curativo a vácuo de Barker utiliza uma folha plástica fenestrada em contato com as alças intestinais e com o peritônio, coberta de compressas umedecidas, sobre as quais 2 drenos são posicionados e envoltos por compressas. Por cima, posiciona-se uma folha adesiva para manter o curativo fechado e para permitir o funcionamento do vácuo. Os drenos são conectados a uma aspiração de 100 a 150 mm de mercúrio. Esse curativo pode permanecer por 24 a 48 horas, devendo ser trocada nesses períodos. Recomenda-se que as extremidades da poneurose sejam aproximadas com sutura durante as trocas, desde que não haja tensão. O curativo de Barker tem baixo custo e oferece algumas vantagens da terapia de pressão negativa. Curativo abdominal, VAC ou Abtera são os kits comerciais provavelmente mais conhecidos. Eles utilizam a mesma ideia, porém com mudanças nos materiais, envolvendo as esponjas e os mecanismos de drenagem e de confecção do vácuo. Porém, há diferenças nas propriedades mecânicas de cada técnica e alguns estudos mostram resultados distintos. A distribuição da pressão negativa na cavidade abdominal parece ser melhor no curativo Abtera e pior na técnica de Barker, o que influencia na capacidade de drenar o líquido intraperitoneal. Bogotá versus Barker. Muitos cirurgiões justificam a realização da bolsa de Bogotá devido a seu baixo custo e ao uso de materiais facilmente disponíveis. A verdade é que a técnica de Barker também utiliza materiais comuns e de baixo custo, porém apresenta o benefício da pressão negativa, que apesar de não ser tão eficiente quanto dos kits comerciais, conforme demonstram os estudos, ainda é melhor do que a bolsa de Bogotá. Assim, é recomendável que a bolsa de Bogotá seja substituída pela técnica de Barker no fechamento temporário da cavidade abdominal. Como bônus, fizemos um resumo das principais técnicas e das vantagens e desvantagens de cada uma, comparando prevenção de evisceração, remoção de fluidos, evitar fístulas, facilitar a reoperação e facilitar o fechamento definitivo. Gostou desse texto? Então deixe um comentário ou manda um feedback pelo Instagram para nós e inscreva-se no nosso blog para receber os textos publicados.